Olá, sejam todos bem-vindos à quinta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição faremos a abordagem sobre diretrizes para a distribuição e alimentação das cargas em instalações residenciais no tocante aos condutos. Bons estudos e vamos lá. Lembrando que os objetivos dessa lição foram apresentados nos vídeos anteriores e nesta aula abordaremos especificamente sobre as diretrizes para a inserção dos condutos para alojamento dos condutores na instalação. Como apresentado, o conduto é um sistema de tubulação, no nosso caso tubulação elétrica, que é utilizado para proteção e direcionamento dos condutores elétricos na instalação. Com a distribuição dos pontos de luz, força e acionamento, o próximo passo é realizar a previsão dos pontos de instalação dos condutos. Contudo, antes de iniciar a instalação e a previsão dos condutos nessa instalação, devemos selecionar o local da instalação onde será instalado o quadro de distribuição de circuitos dessa instalação e, a partir desse, fazer o encaminhamento dos eletrodutos. Então, aqui temos o ponto definido para a instalação do quadro de distribuição dessa edificação. Lembrando que o quadro de distribuição ele deve ser localizado próximo ao centro de carga da unidade. Em instalações residenciais não é tão simples você identificar e mesmo localizar esse centro de carga da sua edificação, tendo em vista que a diferença de potência entre as cargas é muito grande. Você tem tomadas de 100 VA e você tem, como é o caso aqui, tomadas de 6.500 VA. E não necessariamente o centro de carga, em função das potências, ele vai definir a melhor localização do quadro de distribuição. Então, uma prática muito comum nas instalações residenciais, habitacionais, é instalar o quadro de distribuição próximo ao maior agrupamento de cargas de maior potência, que nesse caso na edificação geralmente é a cozinha. Então, nesse caso, uma boa localização do quadro de distribuição é na cozinha ou na área de serviço. Lembrando que esse quadro de distribuição ele tem que ser acessível na eventualidade de uma necessidade de um acionamento ou desacionamento de emergência da sua instalação, você tenha facilmente como localizar esse quadro de distribuição. Então, no nosso caso aqui, ele foi previsto na área de serviço. Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição ele é o componente responsável por abrigar um ou mais dispositivos de proteção, no nosso caso os disjuntores, DRs e os DPS, e permitir a conexão entre esses dispositivos de proteção e os componentes do próprio circuito da própria instalação, sejam eles tomadas de corrente, interruptores, luminárias ou qualquer equipamento elétrico, de modo a possibilitar a distribuição de energia elétrica aos diversos circuitos da instalação. Lembrando que essa conexão entre condutores, entre componentes, é realizada através de condutores elétricos, que estudaremos o dimensionamento na nossa próxima lição. Então, aqui nós temos a localização do quadro de distribuição em uma edificação. Nesse caso aqui nós temos uma ilustração de uma instalação de uma residência, onde você tem aqui a cozinha e você tem um quadro de distribuição localizado numa área, num cômodo ao lado da cozinha. Internamente, o quadro de distribuição ele tem, no geral, essa distribuição desses componentes. Nós temos aqui DPS, um dispositivo DR, e nós temos aqui os disjuntores que alimentarão, que seccionarão e protegerão os circuitos da instalação. Voltando à nossa planta baixa, após uma reanálise da planta, verificou-se a necessidade de redistribuição de cargas entre circuitos, de modo a facilitar a instalação e reduzir os custos com material e mão de obra. Dentre essas mudanças, podemos destacar que no hall havia a previsão de 2 pontos de tomada, então nós temos aqui 2 tomadas no hall. Contudo, a instalação dos 2 pontos é facultativa, tendo em vista que a área é inferior a 6 metros quadrados e, portanto, é necessário no mínimo um ponto de tomada. Então, neste caso, adotando o critério mínimo, um dos pontos de tomada ele foi retirado, no caso, esse ponto de tomada. A outra mudança foi que o ponto de luz na suíte, que inicialmente foi incluído no circuito 2, ele foi transferido para o circuito 1. Então, inicialmente esse ponto pertencia ao circuito 2 e agora ele pertence ao circuito 1. O porquê dessa mudança é em virtude de
facilitar o encaminhamento dos eletrodutos para alimentar esse ponto e na distribuição dos circuitos, evitar o agrupamento de muitos circuitos na instalação. Quando formos apresentar os condutores e os condutores de cada um dos circuitos aqui distribuídos nos eletrodutos, esse entendimento possivelmente ficará melhor compreendido. A outra mudança foi que o ponto de luz na cozinha, que inicialmente estava incluído no circuito 1, ele foi transferido para o circuito 2. Então, nesse caso, houve uma permuta aqui entre o circuito 1 e o circuito 2 das cargas de iluminação da cozinha e da suíte. Na aula anterior foi apresentado que na nossa planta baixa também foi acrescida uma campainha. Então, nós temos aqui a campainha e aqui o interruptor da campainha. Então, como esses componentes são raramente utilizados, fica a critério do projetista acrescentar essa carga no quadro de cargas à unidade ou não. Caso o projetista decida acrescentar, sugere que seja acrescida uma potência de 100 VA para esse ponto de campainha, aqui ponto de instalação da campainha. A campainha ela foi inserida no circuito, nesse caso aqui ela foi inserida no circuito de iluminação, tendo em vista que já havia previsão de condutores deste circuito próximo à alimentação do interruptor, no caso aqui junto à porta de entrada da edificação. Então, já havia a previsão aqui de condutores para o circuito de iluminação e circuito 2, então para evitar trazer um circuito de força percorrendo todo esse trecho aqui, preferiu-se instalar a campainha e o interruptor no circuito 2, circuito de iluminação, já que a norma permite que cargas de força também elas possam compartilhar o mesmo circuito, ou seja, tomadas de uso geral e iluminação podem fazer parte do mesmo circuito, desde que sejam seguidas algumas diretrizes, como foi apresentado nas aulas anteriores. Então, nós temos aqui a distribuição final dos pontos da nossa edificação e a partir desses pontos iremos então fazer a inserção dos eletrodutos para que posteriormente possamos fazer a instalação dos pontos da nossa edificação. Então, já que temos toda a nossa planta definida, já com a inserção dos pontos, aqui a planta, o resultado final, né, sem a tomada aqui no hall e já com a permuta dos circuitos de iluminação, de cargas nos circuitos de iluminação. Então, neste caso, podemos então iniciar a inserção dos eletrodutos na instalação. De modo geral, não há uma regra, uma receita padrão para a instalação dos eletrodutos, mas de forma a auxiliar o projetista nessa previsão, as seguintes diretrizes elas podem ser seguidas. Então, algumas recomendações elas podem ser seguidas neste caso. Então, todo circuito elétrico ele deve ser derivado do quadro de distribuição da edificação. Todo ponto de luz ou tomada, ou interruptor, ou qualquer outro componente da instalação, ele deve estar conectado a outro ponto da instalação ou ao quadro de distribuição diretamente. Todos os pontos de luz, aqueles que futuramente poderão conter luminárias, eles devem ser conectados ao interruptor que será o responsável pelo acionamento daquela luminária. Então, como sugestão, para iniciar a instalação dos eletrodutos, sugere-se que essa instalação ela seja iniciada pelos pontos de luz, ou seja, pelas luminárias. Então, nós temos aqui a nossa instalação que está sendo usada como estudo de caso. Observe aqui que todo ponto de luz ele está conectado a um outro ponto de luz. Então, estamos fazendo essa conexão entre pontos de luz. Então, estando todos os pontos de luz conectados entre si, ou seja, nenhum ponto de luz aí ele está isolado, né? Todos eles estão conectados a outro ponto de luz e neste caso nós já podemos fazer a instalação dos eletrodutos de forma a conectar o interruptor a esse ponto de luz para que seja possível fazer o acionamento desse ponto. Então nós temos aqui um eletroduto para acionamento dessas duas luminárias, o eletroduto previsto conectado entre o interruptor que fará o acionamento dessas duas luminárias. Também aqui na cozinha nós temos um eletroduto que permitirá
o acionamento tanto dessa luminária da cozinha quanto da campainha que está instalado o interruptor na parte externa da edificação. Temos aqui o eletroduto para instalação, para acionamento do ponto de luz no corredor, ou seja, esse eletroduto vai permitir a instalação dos condutores para que seja feito o acionamento desse ponto de luz. Aqui no quarto, da mesma forma, instalado um eletroduto entre o interruptor e o ponto de luz, bem como na suíte, instalado um interruptor um eletroduto entre o interruptor e o ponto de luz da suíte. Assim como aqui no WC2, bem como no WC1. E por último, o eletroduto para permitir a instalação entre o interruptor e a luminária aqui da área de serviço. Então, neste caso aqui, observe que todo ponto de luz está conectado a um outro ponto de luz e aos interruptores que farão o acionamento desse ponto de luz. Então, feito essa inserção dos eletrodutos para os pontos de luz, podemos então partir para a instalação dos eletrodutos para os circuitos de tubos e tomadas de uso específico. Como os pontos de luz e interruptores já estão conectados, então podemos já iniciar essa inserção dos eletrodutos para as tomadas. Lembrando que o eletroduto ele pode alojar condutores de circuitos de força e também circuitos de iluminação. Então, dentre as recomendações, nós temos que, preferencialmente, os pontos instalados no mesmo lado da parede eles devem ser conectados pela própria parede. Em instalações com laje, evite instalar eletrodutos pelo piso. Caso não tenha gesso nessa instalação, verifique a possibilidade de instalação dos eletrodutos durante a montagem da laje da própria edificação, ou seja, durante a construção da edificação já deve ser previsto esses eletrodutos de forma a não comprometer a estabilidade da edificação. Em instalações com gesso, aí é preferível que dê a preferência à instalação dos eletrodutos pelo teto, ficando os mesmos acima do gesso. Então, nós temos aqui a nossa edificação com os pontos, com os eletrodutos previstos para os circuitos de iluminação e controle, e então iniciaremos a instalação dos eletrodutos para as demais cargas da instalação. Então, temos aqui a instalação do eletroduto para o circuito da cozinha, pela parede, como foi sugerido nas recomendações, a conexão do circuito 5 dessa tomada com essa tomada também do circuito 5, então também feito pela parede. A instalação das tomadas da suíte para acionamento, para energização da televisão, também feito pela parede, já que já havia um ponto de alimentação aqui próximo. As tomadas para a área de serviço também foram previstas pela parede, já que o quadro de distribuição já está aqui nesse lado, então facilita a instalação e reduz o trecho, dessa forma reduzindo a quantidade de material necessário para esse ponto. Aproveitou esse trecho do eletroduto e também se instalou um eletroduto para fazer a instalação aqui da tomada do chuveiro do WC1. Outra recomendação é que os pontos de tomada, quando não for possível conectar pela parede, se ela está do mesmo lado da parede, sejam conectados pelo teto. Nesse caso aqui, não é possível fazer essa instalação pela parede. De fato é possível, mas não é viável, tendo em vista que nós temos 2 pilares aqui e teria que fazer corte nesses pilares, comprometendo a estrutura física, a estabilidade dessa edificação. Então, nesse caso, é preferível que esses pontos sejam conectados pelo gesso, ou seja, pelo teto. Então, todos os pontos aqui da sala de estar e jantar foram conectados pelo teto. Da mesma forma, os pontos do quarto e esses 2 pontos da suíte. O primeiro ponto da suíte tinha sido conectado pelo ponto que estava próximo, no caso, o interruptor. Aqui na cozinha, nesse ponto, também foi conectado pelo teto, tendo em vista que aqui nós temos um pilar e aqui nós temos uma porta e não tem como fazer essa conexão pela parede. Fazer essa conexão pelo piso, nesse caso aqui, não é viável, tendo em vista que
fazer essa conexão pelo piso, você teria que aumentar a concretagem do piso e, nesse caso, iria gastar mais material, no caso, na construção do piso da edificação, aumentando os custos da instalação. Aqui também foi feita a conexão entre a luminária e essas tomadas da cozinha. Então, nesse caso, nós já fizemos a previsão dos pontos de instalação da nossa edificação, conectando eles entre si. Então, o que nos resta agora é conectar esses pontos ao quadro de distribuição. Então, procurar os melhores pontos para conectar esses circuitos ao quadro de distribuição, já que todos os pontos ele tem que estar de alguma forma conectado ao quadro de distribuição da edificação, seja de forma direta ou indireta através de um outro elemento. Então, no caso aqui, esse circuito da cozinha, ele foi previsto no eletroduto apenas perfurando aqui a parede. Então, fez a perfuração da parede e vai instalar um eletroduto para alimentação, para a instalação dos condutores que fará a alimentação dessas tomadas. O circuito de iluminação aqui, no caso o circuito 1, ele foi previsto o ponto de derivação aqui na área de serviço, já que o quadro de distribuição está próximo a esse ponto de iluminação. O chuveiro elétrico aqui no caso foi previsto ser alimentado pela parede, ou seja, foi instalado um eletroduto para fazer a instalação do circuito 8, no caso o circuito do chuveiro elétrico. Já no caso dos ar-condicionados, para evitar instalar muitos condutores nos eletrodutos, foi instalado um eletroduto específico onde serão instalados os condutores tanto do circuito 9 quanto do circuito 10. E o circuito 5 aqui, ele foi conectado pelos fundos do quadro de distribuição. Então, observe aqui que todos os pontos da nossa instalação eles estão conectados ao quadro de distribuição, seja de forma direta ou de forma indireta. Vimos até aqui as diretrizes para a distribuição dos componentes em instalações residenciais, tanto a inserção dos pontos de luz, de força e os eletrodutos, no caso os condutos, né? As recomendações aqui transmitidas, elas se enquadram como sugestão e se aplicam para a grande maioria das instalações habitacionais, mas também ela não pode ser tida como regra geral, porque essa definição vai muito do projetista. Então, cada projetista pode ter uma opção ou outra entre adotar o encaminhamento ou os pontos de localização dessas cargas. Então, todas essas observações elas devem fazer parte da sua vida profissional, de forma que quando você se torna engenheiro eletricista, você possa elaborar os projetos seguindo as diretrizes das normas, no nosso caso aqui especificamente a norma 5410. Não deixe de assistir ao próximo vídeo, nele abordaremos sobre a inserção dos condutores para os circuitos de alimentação e controle das cargas da unidade habitacional. Até o próximo vídeo.